Quantas vezes você já viu alguma obra ali perdida na internet, mas não sabia se ela era realmente boa ou não, porque quase ninguém comenta sobre essa obra? Garanto que muitas vezes já aconteceu isso com você, porque comigo já aconteceu. Então foi pensando nisso que eu separei 9 livros que são pouquíssimos comentados nas Booksreads e decidi compartilhar com vocês porque são obras maravilhosas e que valem muito a pena dar uma chance. O primeiro livro que eu separei foi No Meu Sonho Te Amei, que é um livro assim maravilhoso, foi meu primeiro contato com a autora e eu fiquei totalmente apaixonada por esse enredo. Aqui a gente conhece a história da Vale e do Crawford, que estão juntos desde sempre praticamente, sempre foram únicos um para o outro, tinham diversos planos de irem para a faculdade, de como construiriam a vida deles e tudo mais, só que algo aconteceu que mudou completamente o destino desses personagens, pois um acidente mudou completamente tudo. E aí no hospital a Vale conhece o Stanley, que é o colega de quarto do seu irmão. Ele visita todos os dias o seu tio no hospital, mas quando ele percebe que a Vale está ali no hospital também, ele sabe que ela é irmã do seu amigo, ele decide visitá-la também. Por que não fazer isso? E aí acontece tudo isso, que a Vale acaba se aproximando mais desse amigo do seu irmão, ele acaba se aproximando mais da família, só que ao mesmo tempo ela reluta muito em sair do lado de Crawford, porque afinal ela quer que quando ele acordar, ele a veja ali e tudo mais. E ela não esperava que a sua vida fosse virar uma grande reviravolta de uma maneira assim jamais esperada. Esse livro me conquistou de uma forma que assim, não sei nem como explicar, sabe? Ele é dividido em 2 partes. Na primeira parte vai contar a história da Vale com seu namorado e todo o dilema de ir para a faculdade e tudo mais. E o final dessa primeira parte já é realmente chocante e o começo da segunda já começa com inúmeras emoções. O que eu realmente não esperava é que a história fosse completamente diferente daquilo que eu estava imaginando. A forma como a autora narrou todos os acontecimentos me deixou completamente imersa na narrativa, acreditando em uma coisa, mas conforme tudo foi acontecendo e veio o grande plot, eu fiquei realmente chocada e percebi que nada daquilo que eu tinha imaginado aconteceria, mas confesso que eu amei a forma como tudo transcorreu depois disso. No Meu Sonho Te Amei é aquele livro que traz inúmeras reviravoltas, descobertas, sentimentos arrebatadores e também fala sobre amadurecimento. Um romance prende a atenção do leitor logo no primeiro capítulo e isso ocorre até o final, trazendo aquela sensação de choque e ao mesmo tempo de muito amor. Então esse é aquele livro que quase ninguém comenta sobre, mas é aquela obra que vale muito a pena dar uma chance, porque quando o título realmente faz sentido em tudo, nos faz perceber que é impossível não viver tudo com muita intensidade e se apaixonar também. O segundo livro que eu não vejo muita gente comentando é Um Banquete para Hitler. Esse é um livro, como vocês já devem ter percebido pelo nome, que ele se passa na Segunda Guerra Mundial. Eu achei sensacional a forma como a autora transcorreu os acontecimentos aqui. Aqui a gente conhece a Magda, nossa personagem principal, que estava entre as 15 mulheres que precisavam provar a comida de Hitler antes dele mesmo. Ou seja, qualquer veneno ou circunstância que esteja ali na comida afetando, já sabe para quem sobra o resultado, né? A Magda, ela queria sair de casa, ser independente. Só que naquela época, infelizmente, a guerra estava acontecendo. Então não haviam tantas opções de trabalho, até que a Magda chegou no local que estava contratando e ela não sabia com que ela iria trabalhar nem nada. E aí foi quando ela chegou nesse emprego do qual ela está hoje. A Magda, ela é uma personagem que ela nunca foi aliada a nenhum partido nem nada, mas ela também não concordava com as ideologias de Hitler. Então, cada dia era como se fosse o último dia de sua vida, porque ela não sabia se ela iria morrer ou não. Afinal, os aliados queriam ver Hitler morto, então todo aquele caos e tudo isso que estava acontecendo ali na Segunda Guerra começaria a desenvolver nesse livro. E apesar de toda a intensidade desse livro, porque afinal estamos falando de um período extremamente difícil da nossa época, ainda assim é aquele livro que me conquistou muito. Afinal, quantas mulheres, pessoas e de tudo mais não passaram por momentos como esse durante a guerra? O quanto isso nessa história também não é real. E isso é algo que me conquista bastante nesse tipo de narrativa e eu gostei muito de como a autora fez tudo isso ao longo dos capítulos, porque em alguns momentos eu ficava aflita, mas em outros eu desejava que tudo acontecesse rapidamente. Então foi muito bom conhecer esse livro. E além de tudo, é claro, a personagem é muito forte. É uma personagem que eu, no lugar dela, não saberia como lidar com as diversas situações das quais ela passou, e sem contar que ela escondeu um segredo por muito tempo. Então isso
fosse algo que realmente poderia prejudicá-la em algum momento. Então eu recomendo Um Banquete para Hitler para todo mundo que gosta de uma narrativa na Segunda Guerra Mundial e para aqueles que gostam de conhecer um outro lado da história, um lado que às vezes não aparece em algumas obras. Ou também para quem quer começar nessa narrativa e conhecer mais sobre livros históricos. Mas eu digo que esse é um livro arrasador, que você precisa estar com o coração preparado porque tem fortes emoções. A Probabilidade do Amor foi um livro que chegou pra mim também de uma maneira muito inesperada. Conheci esse livro em uma feira do livro e eu me apaixonei pela capa e pela premissa, e devo dizer que quando comecei a leitura eu fiquei ainda mais encantada. Nesse livro a gente vai conhecer a Anne, uma personagem de 31 anos que tem um grande sonho de ser uma renomeada chefe. Ela vive sozinha em seu pequeno apartamento e apesar de todas as frustrações, ela ainda possui aquela esperança de encontrar o verdadeiro amor. Até que um dia, mesmo frustrada com seu relacionamento atual, do qual ela não vê futuro, a Anne decide ir a uma loja e encontra uma pintura escondida atrás de várias outras coisas. E a pintura ela não parece muito bem cuidada, parece uma pintura que ninguém se interessaria, mas que de alguma forma chamou grande atenção da Anne e ela acabou comprando essa pintura. E é quando a partir desse ponto a história começa a desenrolar, altas revelações começam a aparecer, deixando o leitor completamente apaixonado e envolvido nessa trama. Esse é aquele livro muito bem narrado, cheio de explicações, personagens completamente diferentes, mas que cruzam o caminho de outros personagens de uma maneira bem sutil e completamente delicada. Esse livro é capaz de mostrar em riquezas de detalhes os acontecimentos de cada pessoa envolvida e a conexão que cada um deles tem entre si, mesmo ainda não sabendo. Confesso que eu nunca fui uma pessoa muito fã da história da arte, mas nesse livro minha visão mudou completamente, porque aqui a gente vê uma narrativa muito rica, uma narrativa muito profunda, e isso foi algo que me conquistou bastante. Eu não esperava gostar tanto desse livro da forma como eu gostei. Apesar de alguns momentos a leitura parecer um pouquinho lenta, com essa riqueza de detalhes, ainda assim eu fiquei apaixonada porque a forma como a autora realmente narrou os acontecimentos, narrou tudo ali, foi o que me deixou realmente envolvida. E o que eu mais gostei é que aqui a gente vê a Anne, uma personagem que ela é simples, mas que é capaz de encantar todos à sua volta, principalmente com toda a sua delicadeza e sutileza. E um outro ponto muito importante nessa narrativa é a voz que a autora deu para o quadro. O quadro ele acaba se tornando algo muito importante nessa trama, ele ganha um destaque enorme e ela também narra sobre seus donos dos séculos passados e tudo mais. Então assim, é algo realmente diferente do que eu já li e que acabou me fisgando muito. Então no fim, A Improbabilidade do Amor é um livro que eu super recomendo, mesmo que você não goste de história da arte, garanto que você vai se encantar com tudo aqui narrado, mas se você gosta desse tema, vai se apaixonar ainda mais. Mas eu diria que esse livro em si é uma obra de arte. Tem duas palavras que eu posso descrever o livro que eu vou falar agora, é viciante e extremamente necessário. Estou falando do livro As de Espadas. Aqui nessa história a gente conhece a Tiamaka e o Devan, que são alunos da Academia Particular Nivians e são selecionados como parte da alta hierarquia escolar e passam a ser os chefes da turma. O que é excelente para ambos, afinal, isso vai ser uma coisa muito boa para o currículo deles na faculdade. Só que, antes disso tudo acontecer, alguém chamado Aziz começa a enviar um e-mail para todos, revelando um grande segredo que cada um desses personagens esconde. E não são coisas simples, segredos simples, são detalhes íntimos de suas vidas. Tudo isso até parece uma brincadeira, mas acaba se tornando um jogo muito perigoso e que pode destruir completamente a vida de ambos, principalmente o futuro deles. Sabe aquele livro que mistura Pretty Little Liars e Gossip Girl? Foi praticamente assim que eu me senti com esse livro, porque a forma como a autora apresentou esses segredos, apresentou alguém se escondendo atrás de um computador, compartilhando informações íntimas para destruir a vida das pessoas. Então isso acabou me fisgando, porque eu já assisti essas duas séries e gostei bastante. Mas aqui eu vi que a autora ela soube criar um contexto único e repleto de mistério. E o melhor de tudo é que aqui é intercalado na visão de ambos os personagens. Então a gente consegue se apegar mais a eles e entender um pouco mais de toda essa trajetória. Só que o que eu mais gostei é que além desse mistério envolvendo os adolescentes, a autora foi muito além. Esse livro, ele além de tudo, é uma crítica social. É um livro que mostra como o racismo é forte, ainda nos dias de hoje, e como isso vem de muitos e muitos anos, passando de gerações para gerações. Sem contar que também aborda sobre homofobia e preconceito. Então são temas realmente delicados
delicados, temas importantes que precisam serem discutidos. A autora soube como trabalhar tudo nessa trama. Em alguns momentos comecei a desconfiar de quem era o Aziz nessa história, e quando o plot foi revelado foi ainda melhor do que o esperado. Foi um livro que não deu vontade de largar até chegar à última página. Então eu posso dizer que As de Espadas é um livro jovem adulto com pitadinha de mistério, mas que vai muito além desse mistério, que fala sobre assuntos importantes, assuntos que precisam serem discutidos e que conquistou completamente meu coração. E se a vida lhe desse uma segunda chance e você precisasse reconciliar com alguém do seu passado para reestruturar os laços familiares, o que você faria? E é praticamente essa premissa de Aqui, Agora e Sempre. Jess e Adam namoravam por muito tempo. No dia do nascimento do seu primeiro filho, Adam não apareceu. E sentindo completamente péssima, frustrada com esse ocorrido, e somada a todas as mentiras que Adam contou para Jess ao longo desses anos, ela decide se separar. Apesar da dor que isso lhe causou, porque o seu sentimento por Adam era algo muito intenso, ainda assim ela sabe que foi a melhor decisão, principalmente para o seu pequeno William. 10 anos depois, com uns pedidos muito insistentes de sua mãe para que William tivesse um tempo com seu pai, Jesse e seu pequeno viajam para a cidade onde Adam tem um hotel e reconstruiu a sua vida. A intenção dessa viagem é que William se conecte com o pai, conheça mais sobre o pai. Só que Jesse não esperava que, chegando lá, muitas coisas poderiam mudar em seu percurso e a faria questionar se essa realmente foi a melhor decisão. Eu já imaginava que essa história poderia me encantar, afinal é uma premissa muito envolvente, mas eu não esperava que ela fosse me proporcionar tantas emoções ao longo de cada virar de página. Narrado em primeira pessoa, nós entendemos perfeitamente o motivo que levou a Jessie a tomar certas decisões com relação ao Adam e toda a relutância em fazer com que seu filho se aproximasse do pai. E em cada capítulo, nós somos transportados para o passado e presente dos personagens, entendendo toda a sua trajetória, como eles se conheceram, como tem sido a vida da Jessie após o divórcio e como será esse reencontro. E apesar de tudo ser apresentado na visão da Jessie, em algum momento a autora nos conta porque Ada não esteve presente no dia do nascimento do seu filho. E isso é praticamente o plot da história, porque é algo que eu realmente não esperava. Foi algo que me emocionou muito e até de certa forma mudou um pouco da minha visão sobre o personagem Adam. E junto com esse segredo que o Adam guardou por muitos e muitos anos, a Jessie também esconde um segredo. E ela guardou esse segredo porque isso é algo que muda não somente a sua vida, mas de todas as pessoas à sua volta. Então, quando tudo isso é revelado, quando realmente esses acontecimentos vão surgindo, é que a gente entende perfeitamente essa trama. E Aqui, Agora e Sempre é um livro que me mostrou que a gente guarda segredos e assume muitos riscos para aquelas pessoas que amamos. Então, essa é uma obra que me proporcionou uma das melhores leituras em 2020 e me deixou completamente envolvida na trama. E a forma como a autora apresentou os acontecimentos fez parecer uma história muito real e que poderia acontecer com qualquer pessoa. Então é um livro que eu recomendo bastante. A Única Memória de Flora Banks é um livro que eu panfletei muito no meu Instagram na época que eu li. E ele vai contar uma história de uma adolescente que perdeu a memória após a remoção de um tumor de seu cérebro quando tinha apenas 10 anos. Agora, ela é uma adolescente de 17 anos que não consegue se lembrar de tudo o que aconteceu em sua vida nos últimos tempos. Como eu falei, quando ela tinha 10 anos, ela passou por essa cirurgia e acabou perdendo a capacidade de criar novas memórias. Então, tudo que ela consegue se lembrar é da sua vida antes da cirurgia. Para que ela se lembre das pequenas coisas, da sua melhor amiga e até mesmo dos seus pais, a Flora espalha post-its pela casa e em um caderno onde ela conta como foi seu dia anterior e quem ela é. Somente assim ela consegue viver dia após dia. Porém, após ela beijar o namorado da sua melhor amiga na praia, essa memória fica intacta e ela não consegue esquecer. Estranhamente, ela se lembra disso no dia seguinte, no outro, e isso permanece em sua vida. E é claro que nesse momento em diante ela precisa de respostas. Ela precisa entender por que ela se lembra desse beijo, mas não se lembra de outras coisas em sua vida. E é atrás dessa verdade que a gente começa a conhecer a história da Flora Banks. Esse livro é uma jornada de segredos e descobertas. E mesmo com as limitações, a Flora é uma personagem corajosa que encara muitas questões da sua vida sozinha. Ela toma diversas decisões, anota tudo o que precisa e embarca em busca dessa verdade. Achei isso realmente incrível, que apesar de tudo em sua vida, ela ainda assim tem coragem de descobrir mais sobre ela mesma. O
Os personagens secundários que aparecem ao longo dessa trama também têm uma grande importância. Apesar de alguns serem desconhecidos, eles possuem um coração enorme e estão dispostos a ajudar Flora nessa jornada. E aí você se pergunta, tá, mas por que Flora não consegue se lembrar? E essa foi uma das minhas teorias ao longo dessa narrativa. Conforme eu fui criando vários porquês na minha cabeça, quando o plot veio, eu realmente fiquei surpresa com essa revelação. Acredito que a autora soube criar um cenário perfeito, com alguns pontos emocionantes, cheios de segredos, mentiras, e o plot foi realmente a chave de ouro que precisava nessa obra. Acho que tudo se encaixou perfeitamente bem. Apesar de em alguns momentos ter achado um pouquinho repetitivas algumas coisas e até mesmo o final um pouquinho corrido, ainda assim não me incomodou tanto porque a forma como tudo foi extremamente envolvente nesse livro me conquistou muito. No contexto geral, A Única Memória de Flora Banks é um jovem adulto que eu recomendo demais, que é um livro que vai te surpreender, fazer você viver uma aventura no Ártico, que de alguma forma vai ter o coração conquistado por essa personagem. Mentiras como o Amor é um livro muito delicado. Aqui a gente conhece a história da Audrey. Ela e sua mãe e seu irmão de 5 anos estão de mudança. Eles estão indo morar na Granja, uma casa bem antiga da cidade que precisa de muitas reformas. O que chama a atenção da Audrey é um lago que tem perto da casa. Na verdade, isso é algo que a deixa aflita, mas que ninguém percebe, pois ela aprendeu muito bem controlar as suas emoções. Mas o porquê dessa aflição com a água? E aí a gente entende que a Audrey, ela sofre de depressão. E a coisa, como ela mesmo denomina, é o que perturba. Sempre quando ela sonha que está sendo puxada pela água e morrendo afogada. Então, desde que esses sonhos começaram, foi quando Audrey descobriu os sintomas da depressão. Com essa questão da mudança, ela torce para que essa coisa fique para trás. Só que aí, um novo lugar, uma nova escola, novas pessoas, Audrey acaba passando por momentos difíceis e sofrendo bullying. Sua mãe nunca entende o porquê de sempre quando ela está em novos lugares, ela passa por momentos assim, por muita insistência e aproximação do Léo, que é um de seus vizinhos da fazenda. Ela percebe que pode contar com ele para ajudá-la nesse processo. Só que Léo também é um personagem que tem vários problemas, mas está disposto em ajudá-la e fazer com que ela seja livre. E aí é quando a história começa a acontecer. Esse livro foi meu primeiro contato com a autora e tudo que eu posso dizer é que o livro é extremamente incrível. Além da capa, o que mais me chamou a atenção foi a questão do tema. Eu gosto de livros que retratam temas fortes. Apesar de toda dor e sofrimento, eu acredito que a gente aprende muito com essas tramas. E esse livro foi uma surpresa pra mim. Eu me surpreendi com as coisas que ocorrem em cada página e nas últimas páginas fez com que algumas lágrimas rolassem pelo meu rosto. O livro ele é dividido no ponto de vista tanto da Audrey quanto do Léo, o que torna a leitura ainda mais agradável e super fluida. É onde nós percebemos todos os problemas da Audrey e todos os problemas que Léo sofreu no passado, mas que aprendeu a superar. E o melhor de tudo é que mesmo ele tentando ajudá-la, ele está se ajudando. E isso é uma coisa que eu acabei gostando muito de conhecer ao longo desse livro. Ao longo dos capítulos, a autora foi abordando sobre depressão, automutilação, e isso vai ficando cada vez mais pesado, mais forte. Não é um livro que eu recomendo para todo mundo por conta dessas questões de gatilhos, mas é um livro que eu acho sim importante, um livro que acaba mexendo com as nossas emoções. Então o que eu posso dizer é que Mentiras como o Amor é uma história ótima, que vai deixar você com algumas lágrimas e um coração muito partido. Vai fazer com que você ame alguns personagens e odeie outros, mas é uma história que vale muito, muito a pena ser lida. Se o amanhã não existisse, o que você faria hoje para mudar a sua vida? É o que vamos conhecer no livro Se Não Houver Amanhã. Lena é uma adolescente que está no último ano do colegial e decidindo para qual faculdade ela irá. Além disso, ela é uma bookaholic, o que eu já me identifiquei super, porque afinal, muitas vezes ela prefere os livros do que pessoas. Mas assim como qualquer adolescente, ela está passando pela descoberta do primeiro amor, só que esse primeiro amor é o seu melhor amigo. Só que além de Sebastian ser o seu melhor amigo, ele também é seu vizinho, mora na casa ao lado e sempre que ele quer visitá-la, ele entra pela varanda do seu quarto e passa várias noites por lá. Só que assim como Lena, ele também não fala sobre seus sentimentos. Um não sabe sobre o sentimento do outro. Tudo que eles sabem é que os relacionamentos anteriores não deram certo. Porém, tudo muda quando Lena e Sebastian se beijam. Com medo de perder seu melhor amigo e ele não ter gostado de sua atitude, Lena acaba se distanciando. Mas como se distanciar de uma pessoa que ela convive há anos, que além de tudo é seu
seu vizinho. Então, certa noite, ele a convida para uma festa e é lá que a vida deles e de todos os amigos estão prestes a mudar. Essa escolha, esse instante, foi capaz de mudar tudo. Com uma carga extremamente emocional, a autora nos traz diversos acontecimentos marcantes, chocantes e de partir o coração. Muitos momentos ao longo da leitura eu tive que parar, respirar, olhar pela janela para não chorar. Realmente foi uma leitura muito marcante para mim e mesmo lendo a sinopse eu vi que a leitura foi completamente diferente do que eu esperava. A premissa desse livro é excelente, mas para mim eu acredito que Se Não Houver Amanhã vai muito além. Esse é um daqueles livros que marcam a nossa vida, nos faz pensar em um amanhã melhor e pensar nas consequências de certas atitudes. Então tudo é uma questão de escolha e cada escolha que fazemos pode sim mudar a nossa vida. Então, apesar de ser um livro jovem adulto e mostrar todo o drama adolescente, esse livro traz grandes reflexões. A dor da perda, o luto, a negação e principalmente a culpa. São todos os sentimentos que rondam ali a personagem e a gente vai conhecendo melhor sobre isso ao longo da narrativa. Então isso me deixou ainda mais envolvida nessa história e que dá vontade de entrar no livro e resolver tudo. Então eu posso dizer que esse livro é lindo, emocionante, envolvente, verdadeiro e arrebatador. É um livro que vai arrancar algumas lágrimas, mas que no final vai trazer esperança. Quantas vezes precisamos esconder nossos sentimentos de todos à nossa volta? É exatamente o que acontece aqui em Broken. Esse é um romance de época do qual eu fiquei realmente apaixonada porque é um romance sem hot e isso eu gostei bastante. Essa história acontece em 1816 e Mary Anne é a personagem principal dessa história. Ela vive numa pequena cidade junto com a sua avó e tudo que ela queria era escapar do tédio e de todas as atenções amorosas, já que ela está na idade de conhecer a sociedade e possíveis rapazes. Aliás, a sua avó lhe disse que ela precisava aprender novos modos se ela quisesse ser pedida em casamento. Mas o que sua avó não sabia é que ela queria fugir completamente desses planos. E é quando a sua irmã Cecily lhe faz um convite inesperado para que ela passe uma temporada na casa de campo em Broken. Mary Anne não pensa duas vezes em agarrar essa chance e desfrutar esse momento, só que nem tudo sai como planejado. Só que nessa ida para Broken, a carruagem de Mary Anne é assaltada e um rapaz gentil e lindo vem em sua direção para ajudá-la. O que ela não esperava é que fosse reencontrar esse rapaz mais vezes, e é quando seu coração começa a demonstrar alguns sinais e ela pensa, seria destino ou acaso? Como eu falei, Broken é um romance de época do qual eu amei porque não tem cenas hot. Apesar de eu não ter tanto costume de ler sobre o gênero, eu gosto. Quando iniciei essa leitura, iniciei realmente com nenhuma expectativa, mas ao longo da narrativa fiquei totalmente imersa e apaixonada por esses personagens. A forma como a autora narrou aqui me deixou realmente envolvida com a Mary Anne, por ser uma personagem que, apesar de viver numa época que ela precisava casar, ainda assim ela é aquela moça forte e independente que quer encontrar o seu próprio rumo na vida. E o outro personagem, que é o Sir Philip, é realmente encantador. E um outro ponto que eu gostei muito é que essa é uma leitura leve, uma leitura descontraída, que tem uma riqueza de detalhes muito boa. Os capítulos são pequenos, é narrado em primeira pessoa, e tudo isso fez com que a leitura se desenvolvesse muito bem e me cativou do começo ao fim. É um livro que vai te fazer suspirar em muitos momentos, assim como vai te deixar um pouquinho ansiosa para desvendar alguns mistérios e como a história da Mary Anne vai acabar. Afinal, os sentimentos dela estão escondidos, porque ela não revela sobre isso, mas quando eles vierem à tona, tudo vai mudar definitivamente em sua jornada. É uma decisão e tanto, e que eu amei descobrir aqui. Então, devo dizer que com cenários encantadores, Broken é um romance incrível, cheio de aventuras e intrigas, e que todos deveriam conhecer essa obra e suspirar com que o destino reservou para Mary Anne. Mas é isso, leitores, espero que vocês tenham gostado de conhecer esses 9 livrinhos que eu apresentei ao longo desse vídeo. Como eu falei, são obras que eu amei e recomendo muito, apesar de algumas terem alguns gatilhos aí, então fico alerta. Mas ainda assim são livros que acho que vale muito a pena vocês darem uma chance. Uma pena que eles não são tão comentados nas redes sociais, mas eu acho que são livros que, se você ficou com vontade de ler, leia, porque são incríveis. E por fim, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Nos vemos no próximo vídeo. Beijos!